perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, não importa, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, não importa, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs do Senhor Jesus, graça e paz da parte do nosso Deus a todos os irmãos que estão conosco em mais esse domingo. Hoje é o Dia dos Pais, conhecido no Brasil como o Dia dos Pais, e este culto nós vamos estar falando muito do amor do Pai. E eu gostaria de ler na Palavra de Deus no Salmo 103, verso de número 13,
que diz assim: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. O Pai da eternidade. Nós estamos nesta noite para glorificar o nome do nosso Deus, o Pai que nos amou, enviando o seu Filho e nos dando o seu Espírito para consolar e confortar a nossa vida. Gostaria de orar nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos nesse instante. Ó Deus eterno, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia que nós podemos passar aqui, Senhor, momentos preciosos. Que nós possamos, ó Deus, nesse instante adorar o teu nome, exaltá-lo, glorificá-lo. O Pai da eternidade, o Deus maravilhoso, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Obrigado, ó Deus, pela vida dos pais da nossa igreja. Obrigado, Senhor, por todos os pais que todos os domingos nos acompanham, Senhor, neste culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Muito boa noite, queridos amigos e irmãos que participam conosco deste culto. É um prazer mais uma vez estar aqui participando, louvando a Deus. E gostaria também de deixar um versículo para você nessa noite, um salmo que eu gosto bastante, o Salmo 121, versículo 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você possa crer nesse Deus, que você possa confiar nele, que você possa ter prazer em servir a esse Deus. Vamos estar louvando ao nosso Deus nesse momento. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu
Meus amados irmãos, nós gostaríamos nesse momento de ministrar a palavra de Deus nesta noite, e nós vamos falar de um texto que todos nós conhecemos, talvez seja um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que é João 3,16. Nesse dia dos pais, nós vamos falar do amor do Pai. A Bíblia fala que Deus transbordou do seu amor quando enviou o seu Filho para resgatar este mundo. Vamos ler o texto. Diz lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gostaria de fazer uma oração nesse instante. Por favor, feche os seus olhos. Ó Deus Altíssimo, nós queremos nesse momento te agradecer, meu Pai, e obrigado porque nós podemos te chamar de Pai, porque Tu és um Deus, Senhor, que mandou o Teu Filho, o Seu único Filho, como a maior prova de amor que um pai poderia dar. Muito obrigado, Senhor, e nós queremos nesse momento te pedir de uma forma especial por todos os corações, a começar do próprio pregador, Senhor, para que esta palavra, Senhor, encontre um terreno fértil, encontre, Senhor, ouvidos prontos para ouvir a Tua voz nesta noite. Abençoa-nos, ó Deus, de forma muito especial. Ajuda-nos a entender e que a Tua palavra, Senhor Jesus, chegue fundo, Senhor, em nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, irmãos, hoje no Brasil se comemora o Dia dos Pais. Dias que nós estamos aí enfrentando uma pandemia. Não sei como será para estarmos juntos com os pais. Eu infelizmente não tenho mais o meu pai, já é morto há muitos anos, mas guardo com muito carinho tudo aquilo que ele me ensinou. Quando ele partiu eu tinha apenas 17 anos, mas até hoje sinto sua falta. Mas gostaria esta noite de falar sobre um amor eterno, um amor que nos atraiu, um amor que nos constrange, o amor de Deus o Pai. Nas palavras deste pequeno versículo, quanta riqueza existe, meu irmão, minha irmã, e a todos que estão nos acompanhando esta noite. Eu gostaria que você olhasse para esse texto. Talvez você já tenha lido quantas vezes, já tenha recitado esse versículo quantas vezes, mas talvez você ainda não percebeu quanta riqueza há nele. Quanta riqueza! O nosso Pai da eternidade, o Deus poderoso que é amor, Pai bondoso, compassivo, amigo, providenciou para nós a salvação, não nos deixou, não abandonou o mundo perdido ao seu próprio léu, largado completamente à sua própria sorte. Não, pelo contrário, Deus amou o mundo, e nós vamos ver esta noite esse amor profundo em vários pontos, em pontos importantíssimos que eu gostaria que você pensasse juntamente comigo. Existe um hino antigo que diz assim, num seu pedaço: quem pode o seu amor contar? Não há como, irmãos, entender, medir o amor de Deus. O amor de Deus é imensurável, o amor de Deus é incontável, e o amor de Deus até inexplicável. Como é que alguém pode amar quem virou as costas para Ele, quem quis ao longo de toda a vida viver independente do Pai, e que o Pai não tivesse qualquer tipo de controle sobre a vida? O mundo quis viver independente do seu Criador, do seu Pai, o Pai da eternidade, o Deus Todo-Poderoso. Mas é interessante, irmãos, que este versículo, ele foi falado para um homem, num encontro que ele teve com Jesus, que foi Nicodemos, um religioso, um fariseu, que logo depois foi um homem que creu no Senhor, um homem que recebeu o Senhor, mas no dia que teve um encontro com o Senhor, que teve uma conversa com Jesus
Jesus, antes de qualquer coisa, disse para ele: Nicodemos, importa que você nasça de novo, porque a sua religião, a forma de você ver a vida, você vai estar perdido sempre, porque você precisa compreender o amor de Deus, que mesmo sendo um fariseu, você ainda não conhece. E depois da conversa se prolongar, Jesus diz para ele: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu fico imaginando quando Nicodemos ouviu tais palavras que Lutero diz que é a miniatura do Evangelho. Quando alguém perguntar para você o que é o Evangelho, é só você dizer João 3,16. Você pode observar que nessas competições esportivas, em Olimpíadas, Copa do Mundo, geralmente atrás do gol alguém vai lá e coloca lá a faixa João 3,16, que fala sobre o amor do Pai, se fala sobre o amor inexplicável do Pai. Mas deixa eu te dar uma informação que talvez você ainda não conheça. Eu conheci a partir do momento que li um livro chamado Filho do Hamas. Esse rapaz é filho de um daqueles terroristas lá do Oriente Médio, e num determinado capítulo deste livro, ele fala da importância do pai no Oriente Médio. Aqui no Ocidente, no Brasil e geralmente no Ocidente, né, a mãe é a figura central, mas no Oriente é exatamente o contrário. A figura do pai, ela é a central. Todo filho quer ser igual ao pai. Aí você começa a perceber o porquê que Jesus queria, em todo o tempo, falando do Pai, mostrando o Pai, dizendo: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque a concepção que aquelas pessoas tinham acerca de Deus era de um Deus castrador, de um Deus mau, de um Deus que apenas que punia as pessoas. E quando Jesus se faz carne, habitando entre nós, Ele vai mostrar quem é Deus. E esse Deus extrapolou, digamos assim, o amor de Deus chegou às últimas consequências, no momento em que Ele doa o seu Filho, o melhor dele, para nós. Então, no Oriente, a figura do pai é a central, não a figura da mãe, como aqui no Ocidente. Então lá eles respeitam, eles olham para o pai como alguém assim a ser, digamos assim, idolatrado. E nós, quando pensamos num pai, quantas pessoas talvez tenham até, irmãos, não uma figura muito boa do pai? O pai talvez não tenha sido amoroso, compreensivo, um bom pai, mas eu quero mostrar para você que existe um pai, alguém que a gente pode chamar de pai. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Ele diz que nós podemos chamar Jesus de pai. E Paulo vai até mais fundo, quando diz lá nas Escrituras que nós podemos chamar Ele de Abba Pai, chamar Ele de papaizinho, mostrando a intimidade que nós podemos ter com esse Pai. Amor infinito do Pai. O amor infinito do Pai se manifestou de maneira infinitamente gloriosa. E de que forma ela se manifesta? De que forma o amor de Deus se manifestou de forma infinita? Vamos para o texto. No seu caráter. De que forma? O que significa esse caráter do Pai? Ele está dizendo no texto que Deus amou de tal maneira. Talvez você já tenha ouvido algum pregador, algum professor, alguém dentro da igreja usar essa expressão de que, e essa expressão é verdadeira, porque quando se foi falar da dimensão, da grandeza, do tamanho do amor do Pai, João não conseguiu expressar uma palavra, e ele vai e bota numa expressão de tal maneira que mesmo assim a nossa mente não consegue conceber, e a gente até entende, né, um amor inexplicável por um mundo mau.
Deus nos amou, irmãos, quando nós éramos inimigos. Nós não merecíamos o amor de Deus. Não merecíamos o amor de Deus. Um amor por um mundo que virou as costas, um mundo que se rebelou, um mundo que é mau, um mundo que anda, digamos assim, num curso completamente contrário desse Pai, desse Criador. Agora, o amor de Deus, ele não ficou só apenas na palavra, ele não ficou apenas no eu te amo, ele mostrou-se. Olha o que diz Romanos capítulo 5, verso 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou o seu amor. Tem uma música que eu gosto muito, do grupo Logos, que diz: Jesus provou o seu amor por mim, e no Calvário isso aconteceu. Então esse amor, meus irmãos, ele começa na eternidade, ele passa por Belém naquela manjedoura, ele tem o seu clímax na cruz, quando Jesus Cristo está consumado, mas depois ele vai e ressuscita, vence a morte, sobe ao céu e diz o seguinte: eu vou voltar, porque Deus amou o mundo. Então, meus irmãos, o caráter do amor de Deus está nesta palavra: amou de tal maneira. Mas em segundo lugar, tem o seu autor. Quem é o autor? O Pai, o próprio Pai. Porque Deus, digamos assim, porque o Pai amou o mundo de tal maneira, se nós pudéssemos dizer dessa forma. Você troca o Deus pelo Pai, mas o Deus triuno que envolveu toda a Trindade nesse plano extraordinário, irmãos. Alguém teria que vir para resgatar, e o Filho veio de forma voluntária, por obedecer ao Pai, por ter prazer em obedecer ao Pai. Ele se entrega. Deus é cheio de vida e cheio de amor. Além de ser o autor, ele é a fonte desse amor. Por quê, irmãos? Porque é da natureza de Deus amar. É da natureza do nosso Deus amar. Sabe por quê? Olha o que diz 1 João 4, verso 8: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E essa segunda parte do versículo, porque, pois Deus é amor, tem sido usado de forma distorcida por muita gente, para justificar seus erros, para justificar a conduta de vida, para justificar muita coisa errada que nós estamos vendo por aí. Pois quando João disse estas palavras, ele está falando exatamente do amor de Deus, que se manifestou de forma poderosa na pessoa do seu Filho, não em outras questões como as pessoas distorcem hoje em dia. E obviamente nós temos que conhecer alguém que já tem o amor de Deus, se aquela pessoa ama. João está falando isso. Não se há um meio termo nessa questão do amor. Está dizendo: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o Deus, onde o seu caráter, na sua fonte desse amor, é o próprio Pai, mas que envolveu toda a Trindade nesse plano extraordinário. Agora, qual é o objetivo do amor do Pai? Está no texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amou quem? O mundo. É bom a gente explicar uma coisa. O povo judeu, na época de Jesus e até hoje, o judeu ainda pensa que ele é o único povo da terra que é o povo escolhido de Deus. E a gente sabe perfeitamente que a coisa não é mais assim. Deus escolheu o povo judeu lá antes, descrito nas páginas do Velho Testamento, mas já no Velho Testamento nós já vemos o amor de Deus apontando para outros povos, quando mandou o profeta Jonas pregar em Nínive, quando muitas pessoas do Egito conheceram a Deus, quando pessoas na Babilônia conheceram a Deus. Ou seja, o amor de Deus não está destinado apenas a um povo, mas a todos os povos, raças, tribos e nações. Sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas.
Agora deixa eu ler algo para você que eu acho muito interessante. A ênfase não é que Deus seja capaz de amar um mundo tão grande, mas capaz de amar um mundo tão mau. Nada havia nele, ou seja, no mundo, em nós, que fosse digno do seu amor. Ou seja, alguém olharia para as pessoas, para todos nós, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, afastados de Deus, mas mesmo assim, Deus ama, mas o amor de Deus não ficou apenas na palavra. Ele não ficava mandando mensagenzinhas, dizendo, eu te amo. É bom ouvir eu te amo? Claro que é bom, mas a gente sempre procura o que? As atitudes que comprovam esse amor. O objeto do Pai é o amor, é o mundo perdido, é um mundo que virou as costas, é um mundo que não quer um pai tomando conta das suas decisões, sendo importante na sua vida. O ser humano, ao se rebelar contra Deus, está querendo dizer, eu quero viver independente de você, eu não quero mais saber de ninguém e de nenhum pai me dando ordens. Mas quando você conhece o amor de Deus, quando você sabe o que é, você bebe essa verdade, conhece Deus na sua essência, você vai exatamente querer que esse Deus controle a sua vida, e você vai entender o que é amor de Deus. Por isso que aqui, nesse plano extraordinário, entra a graça, um favor que você não merecia, que eu não merecia, que nós não merecíamos. Por isso que a palavra de Deus diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pela graça. E número 4, se tem um objeto do amor, vai o texto nos mostrar que tem um presente desse Pai amoroso. Qual é o presente? Olha lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, deu presente, doou. Isaías, que é o profeta messiânico, já diz lá, porque um filho vos nasceu, uma criança foi dada a vocês, e o seu nome será maravilhoso, príncipe da paz, Deus da eternidade. Já antes, já dizia, já mostrava para o povo que o amor de Deus ia se personificar, ia se fazer carne e osso, que nasceu como nós nascemos. Claro, foi totalmente concebido de forma sobrenatural de uma mulher virgem, nós sabemos de tudo isso, que viveu, que teve profissão, mas que realizou a obra do Pai, que disse na cruz, está consumado. Hoje é um dia que geralmente se dá presente para os pais, os filhos dão presente, mas em relação ao Evangelho do nosso Deus, do Pai, é Ele que nos presenteou. Com quem? Com o seu Filho. Por isso que eu tenho, meus irmãos, uma certa dificuldade de entender hoje uma expressão muito usada. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus nasceu, se fez carne, habitou entre nós, e eles, diz a Bíblia, que eles viram a glória dele como unigênito do Pai. O melhor é Jesus, é um presente de Deus. A Bíblia fala de Abraão, que num determinado momento da sua vida, depois de esperar um filho por muito tempo, sendo velho e sua mulher estéril, Deus faz um milagre lá naquela família, naquele casal. Mas ele fala para ele, leva o seu filho até aquele monte e sacrifique ele para mim. Diz o texto que Isaac, que já era um jovem, não era mais uma criança, já era um jovem, observando tudo pronto para o sacrifício, perguntou ao pai: pai, está tudo pronto, mas cadê o cordeiro? A resposta de Abraão foi: Deus proverá meu filho um cordeiro para si.
já apontava para o Senhor Jesus, já apontava para o presente de Deus, já apontava para a nossa redenção, irmãos. E Deus, quando você faz a leitura, você vai ver que depois aparece um cordeiro para tomar o lugar de Isaac. E assim, como disse João Batista acerca de Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Digamos assim, se ele pudesse dizer, eis o presente de Deus doado por vós para tirar o pecado do mundo. João 15:13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida em favor dos seus amigos. E ainda em Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Tem origem, tem caráter, tem objetivo, tem objeto, tem presente, mas tem propósito. Qual é o propósito do Pai? Também está no texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para, olha aí, para, o propósito é, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você der uma olhadinha no verso 17 de João 3, diz assim: que eu não vim para julgar o mundo, eu não vim, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus Cristo veio aqui para que você não pereça, para que você não pereça, mas para que você creia nele, creia nele. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é aquele que, tanto que a Bíblia falou no Velho Testamento, mostrando que um dia chegaria aquele que cumpriria a justiça do Pai, que por um ato de amor, e que um amor incompreensível muitas vezes, que Ele nos deu, com o propósito de quê? De salvar o mundo, porque Deus amou o mundo. O salário do pecado é a morte, não tem um ponto final, tem uma vírgula, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ah, pastor, eu não creio nessas coisas de vida eterna, eu acho que morreu aqui e acabou. Meu querido, se você é alguém porventura pensa dessa forma, em nome de Jesus, mude o seu pensamento, porque Jesus Cristo nasceu para te salvar, para te tirar de uma condenação eterna, para que você não pereça, mas que você tenha uma vida eterna. Tudo isso por causa de um Deus que amou, de um Pai que amou. Eu gostaria de ler ainda o texto de Atos, capítulo 4, verso de número 12, que diz assim: e não há, presta atenção, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe qualquer esperança humana, não existe qualquer esperança em nenhuma religião, não existe esperança em você mesmo, pelas suas justiças, você jamais será salvo. Nós somos salvos apenas crendo no Senhor Jesus Cristo e entregando a sua vida, reconhecendo esse amor de Deus por você. Chegando ao fim, irmãos, desta palavra, e eu espero que esta palavra tenha chegado ao teu coração, porque o objetivo da palavra de Deus é chegar ao coração, mas para isso que você tenha ouvidos para ouvir esta palavra de um Deus amoroso, não de um Deus mau, que se distanciou do homem, que largou o homem para lá. Não, foi um Deus, um Pai que amou o mundo de tal maneira, que doou, que deu o seu Filho, coisa que você como pai, você como mãe, nunca doaria o seu filho para ninguém, mas Deus doou, Deus deu, e o Filho aceitou vir para fazer a vontade do Pai e morrer no nosso lugar. Que você entenda isso, que você beba essa mensagem, que você entenda esse amor e entregue a sua vida a Jesus Cristo, ainda hoje, se for o caso. Entregue a sua vida a Jesus. Que Deus te abençoe, que você entenda o amor de Deus. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.
Acabamos de cantar sobre a casa do Pai, o Pai amoroso, o Pai que se doou, o Pai que deu para nós um presente, o melhor, o maior presente, o seu próprio Filho. Nós agradecemos a você que está nos acompanhando, você que nos acompanha todos os domingos pela internet. Que Deus abençoe os nossos pais, os pais da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Nova Aliança. Que Deus abençoe os pais, que existem outros pais que nos acompanham, que não são da nossa igreja, mas que Deus possa abençoá-los também. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão aqui, os pais que estão aqui, e que nós possamos sempre olhar para o nosso Pai, o Pai da eternidade. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor e logo após impetrar a bênção do Senhor. Ó Deus de amor, nós podemos te chamar assim, Pai querido, Pai da eternidade, Pai que nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho. Muito obrigado, Pai, e eu espero, Senhor, que todos possamos entender o amor do Pai e nos entregar a este Pai, como gratidão a Ele, por imenso amor por nós. Senhor, nós te agradecemos pela vida dos pais da nossa igreja, Senhor, privilégio ser pai, Senhor. Continue abençoando os pais da nossa igreja de forma especial, dando cada vez mais saúde, ânimo, força, para poder, Senhor, cumprir esta missão extraordinária que Tu nos deste, para que a gente entenda também o tamanho do Teu amor. Obrigado, Senhor. Abençoe os nossos irmãos que estão conosco, os irmãos que nos acompanham, que são de outras igrejas, e até outras pessoas também que nos acompanham todos os domingos, Senhor. Dispense Tua graça, Teu amor e Tua bênção para a vida de todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, esse Pai amoroso, a graça de Jesus Cristo, Filho, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.